Tem alguns dados, algumas estatísticas no futebol que parecem que não são tão importantes assim, mas dependendo do jeito que você analisa elas e pode usar elas no jogo, ela pode ter diferença. Então, uma parte importante da análise de dados não é só ter as informações, é o que saber fazer com elas, é como poder aproveitar bem elas para o que você precisa naquele exato momento. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos de alguns dados que parecem que não são tão relevantes e podem ser, e como que eles podem ser usados no futebol. Vou trazer dois exemplos do futebol brasileiro para mostrar como isso pode acontecer. Então, primeiro, dá uma olhada nisso aqui. O que que é isso? Isso aqui são os tipos de passe que cada equipe do Campeonato Brasileiro mais faz no Campeonato Brasileiro. Aqui tem os 5 principais tipos. Esses dados são do Data Futebol, ele faz algumas bases de dados assim, sempre usando algumas bases de informações, e depois ele cria esses mapas para você poder ver um pouquinho melhor e ter uma noção melhor do que está aparecendo aqui. E aqui fica bem claro, por exemplo, você pega um time como o Atlético Mineiro, como a saída de bola, normalmente os passes mais característicos são de saída de bola, na maior parte das equipes, né? Isso também pode indicar se o time tem bastante saída de bola ou se é um time mais de jogo, mais pro campo de ataque. E a gente vai chegar nisso. Por exemplo, o Atlético Mineiro é um time que normalmente sai com bolas longas da defesa para o ataque, tanto que você vê os passes linhas bem compridas. O Atlético Paranaense também, porém, depende, tem alguns passes mais curtos aqui. Agora, o Flamengo é curioso, né? Porque o Flamengo ele tem bastante posse de bola, então normalmente ele já sai da defesa e a maior parte dos passes dele é nesse espaço aqui, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então isso aqui para análise até não dá para indicar tanta coisa para você aproveitar, só dá para indicar que eles normalmente são um time que sai jogando e depois fica trocando passes ali no meio de campo para encontrar um espaço para infiltrar. O mesmo vale para o Fluminense. O Fluminense é um pouco mais aberto ali, mas é parecido. Mas daí você chega num time como o Vitória, bola bem longa, o Remo é bola bem longa. Cadê o Palmeiras aqui? O Palmeiras. Isso aqui eu vou usar o do Palmeiras e o do Bragantino como detalhe depois. Você vai entender por quê. Você vê aqui do Palmeiras, a bola vai da defesa para a direita, né? Nesse primeiro, segundo e quinto mais comum, que são esses passes aqui. Depois tem passes aqui mais na frente que é mais parecido com os passes do Flamengo, assim, um passe mais de intermediário para frente para você ir circulando o bloco do adversário. E o Bragantino tem uma saída de bola bem aberta aqui, ó. Você vê que a bola sai daqui entre goleiros e zagueiros para os laterais. Tanto que o azul, que é o terceiro mais comum, e o vermelho, que é o segundo mais comum, são para cá. Depois tem alguns passes mais longos, inversões e tudo. Aqui é a velocidade dos passes em cada parte do campo. Aqui também é do Data Futebol. E quanto mais vermelho, mais rápidos são os passes ali, mais diretos são. Quanto mais azul, mais cadenciado é a quantidade de passes. Então quer dizer que o time circula mais a bola até encontrar um caminho. Você pode ver que o Fluminense e o Flamengo, de novo, são os times que mais têm passes cadenciados. Então você vê também como aquela questão de saída direta da defesa influencia também, né? Porque quando você vem aqui no Atlético Mineiro, você vê que essa zona aqui é bem vermelha. Então quer dizer que o time tem bastante tiro de meta para frente. Se você voltar ao Curitiba, aqui também é bem vermelho. Então vamos voltar para o Curitiba. Olha só, o Curitiba também tem saídas longas. Por mais que o azul aqui seja uma saída mais ou menos curta. Então, até que os dados se combinam entre si, né? O Vitória também, ó. O Vitória tem bastante passe longo, daí você vem aqui. Então, tem uma certa semelhança. E o Palmeiras vai mudando um pouco, né? O Palmeiras tem alguns setores que é um pouco mais direto, alguns outros setores que é mais cadenciado. Mas como que um time de futebol avalia isso e consegue transformar isso em algo que realmente possa significar alguma coisa relevante dentro da partida? Então, eu sou o Rodrigo Seixas, analista e jornalista de futebol. Esse aqui é o canal do PFQL. Toda vez por semana, uma vez por semana, eu falo de algum vídeo aqui sobre algum tema do futebol, sempre trazendo um lado mais analítico e de analisar coisas mais dentro do futebol, de alguns aspectos mais específicos do jogo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu sugiro você seguir meu canal e também o canal do PFQL. Nesse fim de semana, o Bragantino tomou um gol do Corinthians numa saída de bola errada ali, a bola é recuada para o Volpi, ele não defende e sai o gol com o Rodrigo Garro pegando a bola ali e fazendo o gol. O gol é uma falha clara do Volpi, mas tem mais do que isso, tem também análise e também tem informação ali que o Corinthians trouxe e usou para ganhar uma vantagem nessa jogada e sair o gol. A informação é do Rodrigo Vessone, ele falou que conversou com o pessoal da comissão técnica e do scout do Corinthians, e eles contam que eles sabiam que o Bragantino tinha muito passe daqui, né, do goleiro e dos zagueiros para os laterais, e que na hora que a jogada entrasse aqui, era para pressionar. Se você lembrar, eu mostrei agora há pouco naqueles gráficos exatamente esse tipo de jogada, que era uma das jogadas mais comuns do Bragantino, passe daqui para cá e daqui e do goleiro para outro lado, né? Então, era uma jogada que o Corinthians sabia que o Bragantino fazia bastante e que era um momento bom para pressionar, porque daí o time ficava sem saída, era obrigado a passar para trás ou para o lado aqui, e daí o Corinthians podia forçar um erro aqui para pegar a bola. Claro que o Corinthians não estava esperando que o goleiro fosse dar uma furada e sair o gol, mas ele sabia que ele poderia de repente recuperar a bola aqui. Não sei se o jeito do Corinthians perceber que essa jogada era uma jogada comum foi olhando dados igual aquelas informações do Data Futebol, pode ter sido, como pode ter sido só assistindo os jogos e vendo por onde saía a bola. Então você pode achar os dois caminhos para encontrar.
o que vale é que a informação é essa. O Bragantino fazia muito essa saída de bola, esse passe daqui para cá, e na hora que a jogada entrasse ali, dava para você pressionar. É exatamente isso que acontece na jogada, que gera o gol. E agora a gente pode lembrar também do exemplo que tem a ver com o Palmeiras. Se você olhar o mapa dos passes do Palmeiras, né, tem um tipo de passe que o Palmeiras faz muito que é nesse setor aqui do campo. Qual que é a ideia? O Palmeiras sai jogando aqui com o goleiro, atrai o time adversário para cá, para esse setor aqui. O Flaco Lopes baixa aqui para ser uma opção, então ele às vezes atrai um zagueiro, um volante, quem tá marcando aqui na posição dele, e libera espaço nas costas aqui para algum jogador do lado oposto poder atacar. Então, a pressão tá aqui. O Palmeiras normalmente tem um jogador a mais que o adversário aqui, esse jogador recebe, depois inverte para outro lado. Quando a jogada chega aqui, o Palmeiras ataca em igualdade ou superioridade numérica para daí concluir a jogada. Tanto que se você for ver, o Palmeiras faz um gol assim contra o São Paulo e depois faz um gol assim contra o Flamengo. Só que se você voltar ali e ver o mapa dos principais passes do Palmeiras, são naquele setor, porque é a jogadinha que o Palmeiras faz saída de bola, que é basicamente uma jogada ensaiada de tiro de meta, para gerar uma oportunidade de gol. Claro que o adversário pode estudar e criar alternativas para anular. Então, ali você pode ir com um banco de dados e ter as informações as melhores possíveis. Mas agora, o jeito que você vai aproveitar elas e usar elas para gerar uma vantagem no jogo, aí é com você, é com o treinador, com a comissão técnica ali que vai parar, estudar e entender o quanto aqueles números podem ser importantes para gerar uma vantagem ou não no jogo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Rodrigo Seixas, esse aqui é o meu canal sobre futebol. No Instagram sou @seixas.comentarista, lá tem um post que eu falo sobre o Bragantino, que ele transforma, como o Wagner Mancini e a comissão técnica dele transformaram a metodologia dele em palavras, meio que dando uma padronizada ali para exemplificar para os jogadores como que eles deveriam trabalhar. O Dante, que agora virou treinador, eu falo um pouco sobre as ideias dele, por onde ele passou. E aqui no YouTube também tem um vídeo que eu falo como atacar os campeões. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!